Ne in vacuum gratiam Dei recipiatis. Não recebei a graça de Deus em vão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momento? Caríssimos irmãos e irmãs, à medida que nós, juntos com a Santa Igreja e ouvindo o apelo dela, entramos na Quaresma, é tempo para nós nos dirigirmos com Jesus para o deserto e nós observarmos por um momento os nossos corações. Por um momento nós precisamos encontrar dentro de nós as raízes dos nossos pecados e assim, identificando as nossas faltas enraizadas em nós, nós possamos arrancar de uma vez por todas essa erva daninha de nossas vidas. De fato, meus amados irmãos, nós poderíamos comparar a Quaresma ao período do que nos esportes nós chamaríamos de pré-temporada. A pré-temporada prepara os times para disputarem durante o ano os diversos campeonatos, os diversos torneios que venham a ser disputados e assim eles possam, bem preparados, disputar até mesmo os títulos, ganharem medalhas, ganharem coroas, ganharem prêmios e troféus. Na nossa vida cotidiana, na nossa vida espiritual, também assim acontece conosco. Precisamos de uma pré-temporada, precisamos nos preparar, precisamos treinar a nossa alma, precisamos treinar também os nossos corpos para nós atravessarmos as batalhas das nossas vidas e assim, disputando o principal torneio da nossa história, nós consigamos a glória eterna do céu, o troféu da vida eterna com Cristo Jesus, ressuscitados no céu. Assim é, meus amados irmãos, que nós também devemos nos disciplinar, tanto quanto se disciplinam os atletas correndo nos estádios para conseguirem para si coroas passageiras e corruptíveis. Nós também, na nossa história, e muito mais, porque o nosso prêmio é muito maior do que o deles, precisamos nos disciplinar para conseguirmos a glória e a coroa eterna do céu. Também uma outra analogia que nós poderíamos fazer, não é preciso andarmos muito pelo centro de Bom Jesus para nós percebermos que em alguns momentos, em algumas encruzilhadas, nós precisamos parar ao sinal luminoso do semáforo para nós observarmos o tráfego e assim distinguirmos se é ou não conveniente continuarmos o nosso caminho. Muitas coisas nós precisamos olhar e observar ali. Ao sinal luminoso, nós paramos. Nós identificamos se precisamos converter à esquerda ou à direita. Nós observamos o sentido contrário, os carros que andam em sentido contrário. Nós observamos o movimento das ruas. E só então, depois, assim como o sinal luminoso também mostra para nós que devemos seguir, nós podemos confiadamente continuar o nosso caminho ou mudar o nosso caminho, se assim for necessário, para nós chegarmos até o nosso destino em segurança. Nas nossas vidas também, dado o sinal luminoso da Santa Igreja para nós, que nos convida à conversão e à penitência, o sinal visível nas cores, a cor roxa, por exemplo, que nos convida a essa conversão, a essa penitência, nós somos convidados também a pararmos por um momento, identificarmos as raízes dos nossos pecados, observarmos o movimento das nossas almas, o movimento da concupiscência em nós. Precisamos identificar se precisamos nos mover para a esquerda ou para a direita, se estamos no bom caminho ou não, qual caminho devemos tomar. Precisamos observar os veículos que em vias contrárias nos atrapalham muitas vezes, os nossos pecados, as nossas fraquezas, tantas dificuldades. E assim, meus amados irmãos e irmãs, só depois de termos parado por um momento, observado tudo, identificado como é que nós devemos seguir, é que nós, de fato, seguiremos no caminho seguro que nos conduz até Deus, até a glória eterna no céu. Trata-se disso, precisamente, o tempo em que nós mergulhamos agora com a Santa Igreja, o santo tempo da Quaresma. Nos empenhemos para que nós não desperdicemos a graça de Deus em nossas vidas, como nos adverte São Paulo na epístola de hoje. Ne in
vacum recipiatis, accipiatis, recipiatis gratiam Dei. Não recebais a graça de Deus em vão nas vossas vidas. Eis o tempo da salvação, eis o dia aceitável. E é agora, diz também, ainda mais São Paulo, eis para nós, portanto, o tempo da quaresma, tempo da salvação, o tempo aceitável em que Deus olha para nós com maior misericórdia. E que nós devemos olhar para Ele também flagelado, maltratado, desprezado, e unirmos as nossas tribulações e as nossas tristezas, os nossos sofrimentos, aos sofrimentos dele. Se com ele nós sofrermos, com ele certamente nós venceremos também. Assim é, caríssimos irmãos e irmãs, que nós nos movendo nas leituras da liturgia de hoje, riquíssima para nós, podemos identificar 3 estágios da tentação. Nós que também atravessamos o deserto das nossas vidas, e Cristo, que foi também para o deserto para se mostrar próximo de nós, que quis ser tentado para nos ensinar a vencermos as tentações, nos ensina a vencermos cada um dos estágios dos pecados na nossa história. Começando pelo estágio mais baixo e mais raso, nós identificamos na tentação do demônio a nosso Senhor, que se sujeitou a até mesmo dirigir palavra ao espírito do mal, ao anjo caído. O demônio tentou Jesus nos seus sentidos, também a nós. Nós somos muitas vezes tentados nos nossos sentidos. Nós que nos julgamos livres, muitas vezes pensamos conosco, e é através do sussurro maligno do demônio que tenta a nossa alma porque tem inveja de nós, muitas vezes sucumbimos. Nós temos fome, nós temos desejos, nós temos vontades. Se somos filhos de Deus, por que não? Se somos livres, por que não? Transforma essa pedra em um pouco de pão, satisfaz a sua vontade, satisfaz o seu desejo. Assim é, meus amados irmãos, que nós muitas vezes procuramos às apalpadelas alguma coisa para colocarmos no lugar de Deus. Mas nem só de pão, nem só de prazer vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E assim nos ensina nosso Senhor que nós somos muito mais do que só matéria, não somos como os animais e, portanto, não podemos viver como eles. Um estágio ainda um pouco mais acima, no nível das tentações que nos assolam, nós vemos nosso Senhor que foi conduzido ao alto do templo. E ali, o demônio sugeriu que ele se jogasse de alto a baixo, porque Deus tinha prometido que protegeria os seus filhos, não ferissem os seus pés em pedra alguma. Mas Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer para ele, vai retornar para ele: não tentarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Muitas vezes, meus amados irmãos, iludidos com a ideia, que é verdadeira sim, de que Deus quer a salvação de todos os homens, nós não procuramos cooperar com os desejos de Deus, não procuramos a salvação nas nossas vidas e vivemos tentando a Deus, lançando-nos de alto a baixo na profundidade nefasta dos nossos pecados, esperando que Deus nos salve sem a nossa cooperação. E aí, um princípio de Santo Agostinho há de nos servir bem hoje. O Deus que te criou sem ti, não te salvará, meu irmão, sem ti. Ainda um estágio um pouco superior e mais difícil nas nossas tentações, também Jesus foi levado uma vez mais agora a um alto monte, onde ele poderia ver todos os reinos da terra. E lá, o demônio sugeriu para ele: aí está toda a riqueza desse mundo, todos os reinos, todas as maravilhas, todos os prazeres do mundo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Assim também, meus amados irmãos, muitas vezes nós somos tentados aos poderes do mundo, nós somos tentados às preocupações do mundo, nos preocupamos com tantas coisas, com a nossa vida financeira, com o nosso sucesso social, com a nossa honra, com o nosso bel prazer, com tantas coisas, com os nossos trabalhos, até mesmo preocupações genuínas, preocupações santas, mas que muitas vezes nos fazem esquecermos de Deus.
Assim, meus amados irmãos, muitas vezes nós caímos na tentação de, para conseguirmos bens materiais, nós voltarmos as costas para aquilo que é de Deus e nos prostrarmos diante do demônio. Não, meus amados irmãos e irmãs, nosso Senhor, fazendo já referência e pensando naquilo que ele pregaria mais tarde aos seus discípulos, aos seus apóstolos, vai dizer também para nós: de que vale ganharmos o mundo inteiro se viermos a perder a nossa alma? De que vale, meus amados irmãos, tudo o que há nesse mundo, se é tão fugaz, se é tão superficial e tão passageiro, se nós viermos a perder a eternidade feliz que nos está preparada no céu? Cristo Jesus nos mostrou que nós também, na nossa humanidade, podemos vencer as nossas fraquezas, os nossos pecados. Ele nos deu o exemplo em tudo que quis ser igual a nós, exceto no pecado, para nos mostrar, antes de nos pedir qualquer coisa, ele nos deu o exemplo. Façamos como ele. Peçamos a Nossa Senhora essa graça, que nós sejamos cada dia mais fiéis, sobretudo nesse tempo da Quaresma, fiéis a Cristo Jesus, no seu sofrimento, para o sermos também felizes com ele, na sua glória. Que nós saibamos atravessar o deserto dessa vida, em caminho da terra prometida, que nos está no céu. Que nós saibamos passar pela Sexta-feira Santa, das dores da nossa história terrena, para nós chegarmos também à futura glória da ressurreição, do domingo de Páscoa, da eternidade feliz no céu com o nosso Senhor. Que Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, nos conceda mais essa graça, e essa graça superior a todas as outras, a conversão do nosso coração e a salvação das nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.